Hora de atualizar algumas pérolas que chegaram aqui na discoteca. A partir de agora, em mais um episódio de Altos Plays de Garimpo. Essa é a clássica série aqui do canal, onde eu trago sempre as atualizações de garimpos, os achados em lojas, feiras, coleções particulares e por aí vai. A atualização de hoje é do mês de março e do mês de abril, e é o que eu vou trazer para vocês nesse episódio. Tem música brasileira, tem classic rock, tem música caribenha e muito mais, e é o que eu vou trazer então neste 10º episódio do Altos Plays de Garimpo, e vou fazer então começar pela leva de artistas brasileiros e começo com ele, o bruxo, o mago da música instrumental brasileira, nesse discão que eu encontrei aqui, é o Hermeto Pascoal e Grupo, álbum de 1982. Esse aqui é o primeiro álbum desse grupo que ele formou, né, dessa nova formação, digamos assim, né, na trajetória do Hermeto Pascoal. Nos anos 80 ele assina vários álbuns, então, como Hermeto Pascoal e Grupo, e esse aqui é o primeiro de uma leva de 4 ou 5 discos que ele lança ao longo dos anos 80, esse aqui então de 1982, esse aqui é a primeira e única prensagem nacional, saiu também uma prensagem em LP em 1988, somente na Alemanha, então a gente só vai encontrar em LP essa edição de 1982 e uma outra prensagem na Alemanha em 1988, e eu acho linda essa capa aqui, por sinal. Tá aqui, então, ele nunca mais foi editado oficialmente em LP. Deixa eu mostrando a contracapa aqui, que traz também já os integrantes do grupo, né? Então, desse conjunto, desse grupo, desse mestre, né, da música instrumental mundial, da música instrumental brasileira, Hermeto Pascoal. Deixa eu pegar o label, que ele também é super bonito e diferente. Tá aqui, ó. Ele sai aqui no Brasil pelo Som da Gente, né? Esse aqui que é um label que criado em 1981 e durou até 1992, se eu não me engano, dedicado à música instrumental brasileira, e é por esse label aqui que o Hermeto Pascoal lança, então, os álbuns do grupo durante os anos 80, se não me engano, tem mais 3 ou 4 discos, então de 82 a 87, se eu não me engano, ele vai lançando, então, por esse label aqui, que lançou muita coisa, até, na verdade, não é tanta coisa, pelo que eu pesquisei, esse label, então, que o Som da Gente, que durou, então, de 1981 a 1992, lançou cerca de pouco mais de 45 discos só de música instrumental brasileira, e, como eu falei, com vários, então, desse período aqui, do Hermeto Pascoal, então pelo label Som da Gente, né? Ele lança ainda, na verdade, ele lança mais 3 discos, um em 84, 86 e 87, se eu não me engano, e tá aqui, né, gente, o Hermeto Pascoal nem tem tanto assim que eu teria que dedicar um episódio inteiro para explicar toda a vasta e maluca obra desse gênio da música instrumental brasileira, e esse aqui é um baita disco, né, é um disco com todos esses ingredientes, né, da musicalidade do Hermeto Pascoal, misturando, obviamente, elementos da música regional brasileira, e por que não até ancestral, né? Tem coisas da música indígena também brasileira, tem, obviamente, improvisos no jazz, improvisos na música instrumental brasileira, esse caldeirão onde ele vai misturando uma série de elementos, mas apesar de, né, tem alguns discos dele que, principalmente nos anos 70, né, e também nos anos 80, assim, ao longo da carreira ele tem, sim, alguns discos que talvez, por uma primeira audição, sejam mais difíceis, entre algumas aspas, né, colocando aqui para vocês. Esse aqui já é um álbum que eu considero até talvez mais acessível para quem de repente está caindo de paraquedas assim na obra do Hermeto Pascoal. Esse aqui é uma ótima porta de entrada, assim, porque sim, ele tem os improvisos, tem essa musicalidade dele muito complexa, assim, mas ao mesmo tempo aqui, pelo menos nesse álbum, digamos que eles seguram um pouco mais a onda na loucurada, assim, então são músicas, digamos assim, que tem uma
um acesso talvez mais facilitado para uma primeira audição, ou então para quem está chegando na obra dele. Eu acho que sim, é uma ótima porta de entrada, né, dessa fusão da música brasileira moderna com o regional, do jazz com a música popular, né, com a música ancestral brasileira, vários elementos interessantes, esse fusion assim, da música latina também, por que não, né, a la Hermeto Pascoal, então nesse disco de 1982, e tem ainda um tempero, digamos assim, nesse caldeirão que eu acho super interessante, né, que é na formação nessa primeira formação, que se eu não me engano ainda segue num segundo álbum e depois vai alterando um pouco, que é essa figura que eu vou mostrar aqui para vocês, bem na pontinha aqui, ó, esse grande guitarrista, o Heraldo do Monte, né, que está junto aqui no grupo e também foi o parceiro, uma espécie de reencontro com o Heraldo, né, desse grande mestre das cordas, dos violões, das guitarras brasileiras e tal, porque o Heraldo ele fez parte também do Quarteto Novo, né, o grupo lá de 1967, que gravou apenas um disco, né, que tinha já, então, obviamente, antes era o trio, né, antes era o trio novo, depois com a entrada do Hermeto Pascoal lá em 1967, o Quarteto Novo, que é um álbum clássico que eu ainda não encontrei, pelo menos num preço razoável, né, o original é um preço absurdo e acho que ele foi reeditado, mas ainda não tenho, mas é algo que eu quero ter na coleção, que é então do Quarteto Novo de 1967, o genial guitarrista, então tá aqui na pontinha, ó, Heraldo do Monte, que tá junto então nesse grupo, chega a gravar então mais alguns ao longo aqui dos anos 80 com ele, então também é uma espécie de reencontro, musicalidade perfeita essa obra aqui, como eu disse, então vai correndo se tu quer te aprofundar ou entrar na obra do Hermeto Pascoal, ou então se tu já é da obra dele, esse aqui recomendo fortemente, uma linda capa e uma linda contracapa, assim como o seu recheio do nosso querido e mestre, o nosso bruxo e mago, Hermeto Pascoal e grupo. Agora um clássico absoluto da música brasileira e também da própria discografia desse artista, e eu tenho certeza que todos vocês, ou espero que a maioria de vocês, certamente já conhecem, já escutaram esse disco. Caetano Veloso com o álbum Transa, de 1972, obra-prima do Caetano Veloso, entre várias outras, mas esse aqui, super clássico dele, fez 50 anos, inclusive essa daqui é uma prensagem, é uma reedição comemorativa dos 50 anos dessa obra, então, que foi lançada em 1972, saiu uma prensagem, né, comemorativa pela Universal em 2022, essa daqui já é uma terceira ou quarta prensagem, porque em 2023 eles fizeram mais duas prensagens, essa aqui é a segunda prensagem de 2023 e ainda este ano de 2024 também foi reeditado nesse mesmo formato, que eu já vou trazer alguns detalhes nessa capa super clássica aqui, que eles replicam nessa edição a mesma arte, a mesma prensagem lá de 1972. O único diferencial é essa capa, como é que se diz, brilhosa, digamos assim, né? A prensagem original, que tem toda essa arte que eu já vou mostrar para vocês com mais detalhes, mas na original não era uma capa opaca, assim, não tinha esse brilho que eles colocaram então nesta reprensagem. Adorei encontrar esse disco, veio da coleção de um grande amigo meu, Márcio Grings, obrigado Márcio, que tinha duas cópias lacradas dessa reedição e eu acabei não resistindo e pegando essa daqui, porque eu não tinha ainda em vinil, eu tinha apenas um CD horroroso dos anos 80 e tal, então estava muito tempo querendo achar ou uma versão original, mas essa saiu então essa aqui em 2022, edição de 50 anos, que é o seguinte, esse aqui é exatamente o mesmo tipo de arte, né? O formato do disco que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é o mesmo que saiu lá em 1972. Deixa eu ir abrindo aqui, ó, para já ir mostrando, ó. Tá aqui, né? Ele leva o conceito do que era, né, o conceito original, né, do que é conhecido também como disco arte, né? O disco também como, né, toda a arte do disco assim feita também pensando como um disco objeto, né? Também se falava, né? Disco objeto ou disco arte, né? Aqui que abre em três partes aqui que eu já vou mostrar para vocês o porquê disso e também aqui do outro lado
né? A edição de 72 também foi assim, só não tinha esse brilho na capa, que eu nem sou tão fã assim desse brilho e tal. E como é que funcionava? Olha, ele tem aqui essa parte interna, que é exatamente o que faz dele um disco objeto, um disco arte, né? Porque ela abre aqui, deixa eu... Tá difícil de mostrar, ela abre aqui assim, ó, com isso aqui, mais, né? Com a foto do Caetano, porque exatamente tu pode transformar ele, deixa eu ver se eu consigo mostrar de alguma forma aqui, que é complicado, ó. Vira tipo isso aqui, ó, um cubo com essa arte aqui, né? Toda aquela lance, ripongagem dos anos 70 ali. É lindo esse trabalho, lindo, lindo, lindo. Né? O conteúdo eu nem preciso falar muito, né? Porque realmente é uma das grandes obras do Caetano Veloso, né? O período dele em Londres, todo aquele lance e tal. Deixa eu mostrar também essa reedição comemorativa dos 50 anos. Ele replica o mesmo label da Philips, né? Que saiu na época, ó. Tá aqui, só que com né, o disco translúcido ou algo assim, eu sempre esqueço como é que se chama isso, mas vocês entenderam, né? Enfim, na época era disco preto, tá, gente? Mas aqui, trazendo então o mesmo label da Philips, né, da prensagem de 1972, então nessa reprensagem comemorativa dos 50 anos do álbum, né, que também vem aqui com o encarte, trazendo letras e ficha técnica. Tá aqui, do outro lado também. Esse adesivo vem na capa aqui, esse adesivo é só dessa edição aqui, que é também o adesivo comemorativo dos 80 anos do Painho, né, do Caetano Veloso. Eu coloquei aqui dentro no encarte para não deixar na capa e tal, mas está aqui, vem também com isso aqui, também com o texto do Tarik de Souza, né, também vem aqui em português e inglês. Essa edição, essa prensagem foi inclusive remasterizada em Abbey Road, então para essa série aí da Universal, que tem a curadoria do grande Charles Gavin. Então eles reeditaram no seu formato de arte original, né, famoso disco objeto ou disco arte, como você preferir, né? Então isso aqui que realmente, gente, quanto ao conteúdo, acho que eu nem preciso falar para vocês, né? Acredito que a maioria de vocês já conhece. Eu acho uma das obras mais lindas do Caetano Veloso, desse período, digamos assim, mais riponga do Caê e tal. Claro, Caetano Veloso também é um artista que tem, felizmente, uma série de fases musicais, podemos dizer assim. Desse período, esse aqui é o que mais me agrada do Caetano Veloso. Claro, tem outros álbuns de outras fases dele que eu também sou apaixonado. Então tá aqui um clássico absoluto. Então, como eu disse, ele foi reeditado. Essa aqui é uma terceira prensagem já de 2023. Então eles relançam o Transa na edição comemorativa de 50 anos em 2022, depois tem duas prensagens em 2023, essa aqui é a segunda prensagem já de 2023, e agora em 2024 mais uma prensagem, né, que apenas dá aquele carimbo de qualidade e comprova, né, o potencial desse disco até hoje em dia, porque as vendas realmente é um dos discos mais vendidos da música brasileira, e principalmente em vinil atualmente, bate todos os recordes, não à toa, né, que ele já está numa quarta prensagem desde 2022 também. Então fica aqui esta beleza em forma de recheio e também de pacote como um todo, dessa arte super bonita, então, do grande Painho, Caetano Veloso com o Transa de 72. Para quem já tem acompanhado, assim, digamos, os episódios mais recentes dessa série aqui, do Altos Plays de Garimpo, vai notar uma certa coincidência, né? Uma feliz coincidência nesse caso, que eu tenho encontrado discos de um artista que eu tenho escutado muito, tenho estudado muito a obra dele, tem sido uma alegria e uma sorte, inclusive, ir me deparando com a obra dele aos poucos, conseguindo discos com preços ótimos e em perfeito estado de conservação, como mais este que eu trago aqui, deste gênio também da música brasileira, o Francis Haim, nesse álbum aqui, O Sonho de Moço, de 1982. Eu adorei essa capa. Essa aqui é a primeira e única prensagem desse disco, que ele não foi editado nem em CD, digamos, né? Só existe realmente essa cópia aqui. Também não encontrei ele nas plataformas de streaming, pelo menos no Spot Coisa, eu não encontrei esse disco. Então acredito que seja uma das únicas maneiras
de tu escutar esse disco é encontrando então a cópia original, porque ele só saiu no Brasil, não foi reeditado em CD e também não teve, pelo que eu notei, nenhuma reprensagem em LP também, e no streaming eu não encontrei ele ainda. Então esse aqui é o álbum de 1982, aqui com o selinho, essa aqui ainda encontrei uma cópia que é uma cópia promocional, né? Uma promocópia, então, dele, que tem aqui este selo aqui, e também aqui atrás, ó, deixa eu primeiro mostrar aqui a contracapa, e aqui também tem aqui endoirado, né? Aqui mais um carimbo, né? Que mostra que também ele era, então, um exemplar para promoção, né? Então tá aqui, especial para promoção, invendável, amostra grátis tributada, né? Esse super clássico aqui que saía também nesses promocionais. Então tá aqui mais uma obra maravilhosa do Francis Haim. Deixa eu mostrar o label, que o label também tem o carimbo, né? Da gravadora aqui como promocional. Ele sai pela Som Livre, então tá ali, ó, com o carimbo ali. Então, que descasso, né? Uma daquelas, literalmente aqui, né? Uma daquelas pérolas escondidas da música brasileira, porque realmente eu nunca tinha visto esse disco. Primeiro me chamou a atenção essa capa, que eu achei super bonita. Então tá aqui mais uma daquela, né? Do grande maestro, arranjador e compositor Francis Haim, que, como quem já me acompanha nos últimos meses já deve ter percebido que eu ando numa Francis Haim mania, digamos assim. Realmente eu me aprofundei e tenho me aprofundado bastante na obra dele, algo que enfim, não vinha a conhecer com mais precisão nos últimos 2 anos e tal, e nos últimos tempos tem dado então essa sorte de ir encontrando nos garimpos. Ele vem também, vou pegar aqui, com encarte, ó, trazendo essas imagens aqui, que é super bonita ali, belezão, acho que é ele ali levando o quadro, né, que ilustra essa capa aqui, com todas as letras, né, e também ficha técnica, disco com participações super especiais. Tem a participação do Boca Livre numa das faixas, né, fazendo aquelas harmonias vocais maravilhosas do Boca Livre, e também tem numa faixa a participação nos vocais do Milton Nascimento, que também assina a faixa, não só a música, né, que é a música que abre, inclusive, deixa eu ver aqui, que abre o lado B, a música Homem Feito, que tem a participação do Milton Nascimento, e o Milton também assina a composição, né, a autoria dessa música, e mais 2 faixas nesse disco que ele não participa, mas ele assina também como compositor. Então tem 3 obras aqui né, com a composição de autoria tanto do do Francis Haim com o Milton Nascimento, e também aquelas parcerias, né, que já vinham com mais frequência desde sempre na obra do Francis Haim. Também se repete nesse disco, também com obras dele junto com o Milton Nascimento, com Olivia Haim também. Então tá aqui, gente, mais um super achado, né, desse compositor, arranjador, grande maestro da música brasileira, que eu tenho escutado muito nos últimos tempos, e tem sido uma sorte e uma alegria de garimpo, que parece que, né, aquela coisa, o universo conspirando a favor. Em cada garimpo que eu vou chegando, eu pelo menos acho 1 ou 2 discos dele, discos que ainda se encontram, por enquanto, né, por preços razoáveis nos garimpos, né, mas enfim, é sempre bom ficar de olho, porque daqui a pouco o mundo redescobre, né, o que deveria acontecer. Eu ficaria muito feliz, mas, né, por outro lado, também os preços podem aumentar, mas ainda também fica essa dica, né, ainda a obra do Francis Haim, tu ainda encontra os discos. Eu tenho, como falei para vocês, tenho encontrado com uma certa facilidade, assim, ou então coincidências do universo, que nos últimos 3 ou 4 episódios aqui do Altos Plays de Garimpo, pelo menos surge sempre 1 ou 2 álbuns do grande maestro Francis Haim. Então tá aqui Sonho de Moço, de 1982, mais uma pérola nesse garimpo, baita disco do Francis Haim. E do Brasil a gente parte agora diretamente para Birmingham, na Inglaterra, para trazer esse super achado aqui dessa banda que eu adoro, The Moody Blues, com o álbum To Our Children's Children, de 1969. Esse aqui é o 6º álbum de estúdio desta banda, então, britânica,
britânica. Deixa eu abrir aqui com uma capa maravilhosa aqui, que eu já vou trazer detalhes. Esse aqui é um disco cheio de detalhes bacanas na história dele. Então tá aqui, esse aqui, na verdade, lançado então em novembro de 1969, e olha que é o segundo álbum deles em 69, em abril, se eu não me engano, em abril de 1969, eles também já tinham lançado um álbum, né, que é o On the Threshold of Dream, que por sinal vai dar o nome ao label, né, que eu já vou trazer aqui para vocês, mas de novo, gente, capa maravilhosa aqui, então, né, esse álbum então de novembro de 69, como eu disse, então, em abril de 69 eles já tinham lançado um outro álbum, né, que é o On the Threshold of Dream, que eu já vou trazer então, inclusive o label, né, porque eles vinham lançando desde lá de 64, 65 pela Decca, e na sequência, a partir de 1967, onde dá uma virada de chave, e eles lançam ainda mais 2 álbuns pela Decca, né, 2 álbuns super clássicos, e esse aqui, o Children's Children, To Our Children's, isso aí, um nome extenso, né, mas faz sentido, daqui a pouco eu explico para vocês. Esse aqui é o primeiro que já sai, ó, aqui, pelo label próprio da banda, né, o Threshold Records, né, que veio então inspirado no título do álbum anterior, né, que é o On the Threshold of Dream. Eles criam então, a partir deste segundo álbum de 69, esse label próprio que também segue sendo distribuído pela Decca, mas aqui, obviamente, então eles ganham com isso também, além de um controle maior da obra, também uma liberdade, né, para explorar ainda mais musicalmente e artisticamente, como eles vinham fazendo já, principalmente desde 67, nessa, digamos assim, nessa mistura muito bem feita deles, eles, digamos, pode-se dizer que a primeira fase ali de 64, 65, né, até 66, digamos assim, eles ainda eram aquela banda, né, que é muito boa, também adoro os 2 discos, né, e além dos singles que tem nessa época, ainda com o Danny Lane na banda, né, que depois vai para os Wings, e tem toda uma outra história, mas tinham toda uma pegada muito mais de um puro R&B, né, do rhythm and blues, né, do blues britânico ali e tal, e na sequência eles são uma das pioneiras, assim, de bandas, né, ali, claro, em 67 todo mundo pirou valendo, assim, eles não ficaram atrás de misturar muito e muito bem o rock com a psicodelia, junto com a música clássica europeia, ou música erudita, se você preferir, também o folk britânico, então eles têm sempre tiveram, né, a partir de 67, essa pegada, assim, inclusive muita gente considera eles, e não deixa de ser também uma das teorias, assim, como um dos principais, eu acho isso também, acho que eles têm já são um dos principais pilares do que logo em seguida veio com mais força, que é o rock progressivo, né, eles são bem do que aconteceu na psicodelia, principalmente na psicodelia britânica, né, que diferente dos Estados Unidos, onde se alongou por um período muito maior, bem como banda psicodélica mesmo, na Inglaterra e aqui, e o Mud Blues é uma dessas bandas assim que tem esse pioneirismo e ajuda nesse entendimento também, que dentro da psicodelia nas ilhas britânicas, assim, na Inglaterra, já tinha, a sequência já foi muito mais rápida da psicodelia, já com o pé no que veio a se conhecer logo em seguida como rock progressivo, assim. Então isso aqui é muito dessa transição, assim, entre o psicodélico, o folk, o rock, junto com essa fusão de música barroca, de música, né, ambiental também, e é o que a gente encontra então aqui nessa transição do The Moody Blues, então aqui uma banda que eu gosto cada vez mais. E aqui, gente, deixa eu abrir de novo, mostrando a capa aqui, né? Esse aqui é um álbum conceitual, que também é algo que também eles já vinham fazendo desde 1967 também, e vai ganhando ainda mais força, principalmente agora com essa liberdade de ter o selo próprio, assim, e poder explorar ainda mais, né, a parte conceitual. Então tá aqui, ó, a parte aqui, né, com umas pinturas na caverna e tal, e na parte de dentro estão lá os belezões dentro da caverna aqui, ó, traz aqui essa foto, né? Esse aqui é um disco conceitual que é muito interessante, assim, a história, assim, vou tentar trazer rapidamente para vocês, assim, o conceito desse álbum é literalmente uma viagem espacial, porque 69, né, gente, ali, né, Projeto Apollo, né, o Homem na Lua, em julho de 69 e tal, e eles estavam muito nessa vibe, e eles resolveram, então, criar um álbum, literalmente isso, assim, na verdade, ele tem...
quase que dois conceitos num álbum só, né? O primeiro é realmente isso, a viagem no espaço, então aqui o clima do disco é realmente a jornada do homem saindo da Terra, indo até a Lua, indo para o espaço, então na audição, né, que é aquele tipo do disco assim que vale ouvir do início ao fim, exatamente para ir entrando nessa pira dos caras, assim, que eu achei super bacana. Então ele tem esse conceito porque realmente eles eram muito fãs, assim, dessa história, e como quase todo mundo ali na época, né, principalmente em 69 ali, tava todo mundo com a cabeça na lua, literalmente, com o projeto Apollo, né, toda a possibilidade, e a chegada do homem, então, em julho, ou julho, acho que é julho de 69, esse álbum aqui sai, então, em novembro, né, então ali durante a chegada do homem na Lua, né, eles já estavam compondo esse álbum, e o que veio a reforçar um outro conceito desse álbum, que é que até, de alguma maneira, explica esse título, né, que às vezes é difícil de falar, né, To Our Children's Children, né, tipo para as crianças das crianças da criança e tal, assim, porque também, o que tem de conceito nesse álbum aqui, além dessa viagem espacial, eles tinham pensado também um conceito de que, né, que até é o que traz aqui, né, nessa capa aqui, né, dessas pinturas na caverna e tal, eles tinham como também como um outro conceito, um conceito de cápsula do tempo, né, a ideia então era que o que tem dentro desse álbum ele ficaria guardado durante 200 anos numa cápsula do tempo, daí depois de 200 anos, quando as pessoas fossem abrir essa cápsula, iam escutar o disco e entender como é que foi essa jornada do homem no espaço e tal. E falando nisso, tem mais algumas curiosidades que eu acho super interessantes da produção desse disco, que eles, enfim, eles já tinham a força da Decca, né, e a Decca continuou apoiando eles, a Decca também já tinha um reconhecimento mundial, de alguma maneira e tal. O Moody Blues, quando começou a produção desse álbum e começou, né, a empacotar as composições, eles chegaram a pedir para a NASA, nos Estados Unidos, uma gravação, né, que a NASA mandasse para a Inglaterra um rolo de fita, e aconteceu isso, com uma gravação do som de um foguete sendo lançado, né, do lançamento de um foguete da NASA, e a NASA mandou para os caras um rolo com essa gravação e tal, um tape, e que no fim eles até acabaram não usando, porque, enfim, a qualidade não era exatamente o que eles esperavam e tal. Eles acabam, inclusive, é o que a gente vai escutar na abertura do disco, que é onde entraria, né, esse tape da NASA. Eles recriam isso com sintetizador, com órgão, né, principalmente com órgão Mellotron, misturado com o Hammond, com as caixas, tanto do Mellotron quanto do Hammond, colocadas de uma maneira diferente, tal, para exatamente simular de alguma forma, e realmente fica muito, muito interessante quando a gente escuta, é exatamente isso, é o lançamento de um foguete para essa jornada espacial que tem aqui. E um detalhe super curioso, assim, que eu não sabia, fui ler quando eu estava pesquisando um pouco mais sobre esse álbum, que é super legal, que tu vê essa conexão no fim. O álbum que foi pensado como uma jornada para o espaço ou uma cápsula do tempo para as pessoas, depois de 200 anos, descobrirem como é que foi essa jornada, esse disco acabou literalmente no espaço. Sim, porque lá em 1971, já na missão do Apollo 15, os astronautas levaram algumas fitas cassete para esta expedição e levaram uma fita cassete com esse álbum. Então o objetivo deles, de diferentes e várias maneiras, foi atingido, né? Porque eles, né, quando gravaram isso, estavam pensando e viajando naquela coisa, olhando para o espaço e tal. Inclusive os músicos falam que as primeiras audições, eles recomendam, inclusive, a audição, e foi, obviamente, o que eu fiz, né? De deitar no chão com a cabeça entre as caixas de som e entrar nessa jornada espacial e muito louca, então, dessa banda maravilhosa. Tá aqui, então, esse disco, super recomendo, então, que aqui tu vai encontrar essa psicodelia britânica com um pé já no progressivo, nessa transição que já vinha acontecendo com as bandas britânicas, é considerado, né, o Moody Blues como um dos grandes, e é sim um dos pilares do rock progressivo, porque eu acho que eles foram até mais rápidos nessa transição e também nessa fusão, né, da música erudita junto com o rock, junto com o folk britânico e tal. Então tem muito isso, é muito que tu vai encontrar aqui neste álbum, então, de 1969. Tem também, e agora também aquelas
curiosidades muito loucas, assim, de coincidências de garimpo, assim, que é surreal, porque eu sei exatamente, né, quando eu comprei esse disco aqui, que foi no dia 25 de abril agora de 2024, porque um dia antes, olha que loucura, eu não estava procurando esse disco, aquela coisa de garimpo, né? Um dia antes de eu comprar esse disco, faleceu o grande mestre e tecladista, né? O Mike Pinder, ou Mark Pinder, né? O Mick Pinder, enfim, eu sempre confundo o nome dele, mas era, enfim, o tecladista, né? O responsável por trazer uma das grandes características da banda, que sempre foi o uso do mellotron. Em vez do Hammond, eles usavam muito mais o mellotron ao vivo, um grande gênero. Então, o Pinder, que faleceu então aos 82 anos, no dia 24, um dia antes de eu comprar esse disco, no dia 25 de abril, né? Também foi o último disco que eu comprei, Before the Flood. Então tá aqui também um disco maravilhoso que eu fiquei super feliz em encontrar, uma das grandes obras do The Moody Blues. Mais um artista, mais uma artista que tem sido também super frequente nos meus garimpos já há algum tempo. Eu tenho recolhido no garimpo, sempre que encontro algo que eu não tenho, obviamente, dela ainda. Encontrei mais um aqui da Carole King, com o álbum One to One, de 1982, né? Também quem já acompanha o canal aqui sabe o quanto eu adoro a obra dela, principalmente os anos 70. Essa super cantora, compositora de mão e voz cheia, né? Então tá aqui a contracapa. Então esse aqui é o álbum de 1982, né? Sempre um clássico absoluto. Ele vem ainda com encarte, né? Que sempre é bom, com a ficha técnica. Mais uma vez, ela sempre muito bem, como eu sempre digo na obra da Carole King, né? São álbuns muito bem produzidos, muito bem gravado, com um time de super músicos que a gente vai pescando nesses encartes aqui. Então também letras, eu também acho ela sempre uma ótima letrista, então é sempre bom também vir acompanhado das letras. Deixa eu mostrar o label, label clássico, né, aqui. Depois de quase todos os anos 70, ela vinha pela Odd Records, né, então já lança alguns também pela Atlantic Records. Aqui então prensagem original brasileira do álbum de 82, que sai no mesmo ano, né, do que lá fora. Esse aqui então é a prensagem brasileira de 1982, né, com seu pop rock melódico, com um pezinho também no R&B, no groove, né, enfim, como eu sempre digo da Carole King, assim, é difícil errar o pulo, né? Mas aqui já tem um detalhe, né? Esse álbum aqui já é de 82. Ao longo dos anos 70, eu digo isso, né, com convicção, não tem disco ruim. Na verdade, assim, é um melhor do que o outro, assim, ela vem numa frequência muito boa, assim, numa linha de produção excelente ao longo dos anos 70. Eu arrisco dizer, tá, que a partir desse disco de 1982, aí tu já pode desconfiar um pouco, porque ela também não passou imune à sonoridade e às gravações dos anos 80, que ainda não aparecem nesse disco. Esse disco é de 82, mas ainda com aquela sonoridade que ela vinha já trazendo nos anos 70, também um álbum super bem produzido. A gravação e a qualidade desse disco e dessa prensagem brasileira me chamou muita atenção. É muito boa a qualidade do som dessa prensagem brasileira, de novo, né, com músicas super bem construídas, mas fica o alerta, digamos assim, a partir daqui, a partir de 82, já pode acender uma luzinha vermelha antes de pegar o play no garimpo, porque também, né, a Carole King, assim como todos os artistas, nos anos 80 começa a ter uma produção, assim, muito mais, não pelas canções e pela música, assim, mas até uma consequência do período onde eles estavam sendo gravados, lançados e mixados. Então eles vinham já com uma cara, assim, de uma sonoridade, digamos assim, menos, né, uma sonoridade menos crua, né, do que a gente tinha a partir, né, dos anos 60 e 70 e desse comecinho dos anos 80, mas esse aqui, digamos assim, é um dos últimos álbuns que dá para colocar, digamos, a mão no fogo, digamos assim. De novo, não estou dizendo que são ruins ou péssimos os outros álbuns, mas em termos de sonoridade,
Para o meu gosto, esse aqui é um dos últimos da Carole King, onde ele ainda tem a sonoridade, a gravação e o tipo de mixagem dos anos 70. A partir daqui, então, sempre vai ter uma música boa que outra nos próximos álbuns, a partir de 82, mas como um conjunto, assim, como o álbum mesmo, acho que, na minha opinião, esse aqui é um dos últimos da Carole King. Tem, inclusive, uma das minhas músicas prediletas dela, tá nesse disco aqui, que é Looking Out for Number One, uma grooveira, assim, para mim é a melhor música desse disco, que é a terceira do disco 1, então a Looking Out for Number One. Recomendo a audição dessa música e a audição desse disco aqui, então mais um achado, né, também tem sido uma coincidência muito feliz nos garimpos mais recentes, onde eu tenho achado sempre alguma coisa da Carole King. Também já falei isso em outros episódios, vale a pena ir atrás enquanto eles estão em preços razoáveis, preços bons. A gente encontra ainda a obra da Carole King nos garimpos da vida, então fica também essa super dica para vocês com mais um álbum, o álbum One to One da Carole King. Agora, na verdade, uma sequência de um garimpo que eu comecei, eu posso dizer para vocês, em março de 2023, que foi um garimpo internacional, que tem um episódio especial aqui, de um garimpo que eu fiz em Santiago, no Chile, em março do ano passado, de 2023, e esse garimpo continuou até agora, e eu explico para vocês. Primeiro eu já vou trazendo o disco, para quem já assistiu lá pode já ir percebendo algumas conexões, mas essa história eu achei incrível. Aqui então, o álbum da Sonora Ponceña, com o álbum Guerreando de 1992, salsa de primeira categoria, direto do Porto Rico, e também, assim como o outro disco que eu já mostrei aqui no garimpo especial que eu fiz lá no Chile, em março do ano passado, também com umas capas muito loucas, assim, tu olha essa capa, tu jamais vai dizer, assim como a outra, que isso aqui é um conjunto de salsa do Porto Rico, porto-riquenhos e tal, aqui então a capa, deixa eu ir mostrando a contracapa e já contando para vocês essa história, como eu disse, então, esse garimpo aqui, esse disco que está aqui nas minhas mãos, ele começou a história dele lá em março de 2023, quando eu tive então em Santiago do Chile, e encontrei um disco do Sonora Ponceña e acabei deixando alguns lá numa loja que fica no bairro Lastarria, a Kind of Blue, onde encontrei mais de alguns, mas acabei deixando lá, enfim, porque também não dava para trazer tudo o que eu gostaria, e deixei de alguma maneira, não digo escondido, sim, escondidinho numa estante embaixo, assim, aquela coisa que o pessoal de repente não garimpa muito, deixei lá, porque caso um dia eu voltasse, eu não voltei. Deixa eu mostrando a capa aqui, mas um grande amigo meu, amigaço, super artista, o Duda Lana, baita artista por sinal, ele foi para o Chile em março agora de 2024, ele também um super garimpeiro e amante dos bons discos e da boa música, me perguntou: Lúcio, passa algumas dicas aí, mapa de garimpo por lá. Eu fiz literalmente um super mapa do garimpo. Aliás, se vocês forem para o Chile, né, não deixem de me acionar, que eu passo com o maior prazer esse mesmo mapa que eu passei para o Duda. E foi lá, eu fiz um mapinha, ó, cara, vai nessa aqui, tu vai achar isso, nessa outra tu vai encontrar não sei o que e tal. Literalmente o mapa da mina de garimpos nos Andes, né, na cordilheira ali de Santiago do Chile. E não é que eu falei pro Duda, se tu for na Kind of Blue, né, e com certeza ele iria, né, porque é uma das boas lojas que eu encontrei lá, eu disse, cara, deixei por lá alguma coisa do Sonora Ponceña, contei toda a história, o Duda já tinha visto também o episódio aqui desse garimpo especial no Chile e tal, já conhecia a história e minha relação com este conjunto de salsa porto-riquenho, e falei para ele, cara, se tu achar lá, pô, já pesca um para mim, quando chegar aqui eu te pago, e foi o que aconteceu. O Duda foi lá, encontrou um dos que eu tinha deixado escondido lá em março do ano passado, ou seja, praticamente um ano depois, se eu não me engano, né, Duda? Acho que foi em março que ele foi agora, e trouxe aqui para Porto Alegre na volta, e fui lá e peguei com ele, então, essa super garimpo, então, um garimpo que começou, então, em março de 2023 e continuou com essa ida, então, da do Duda e tal. E aqui, deixa eu mostrar o label, que também me chamou muita atenção, assim, isso aqui, também aqui atrás, ó, tem já a assinatura do label super tradicional, isso aqui é uma prensagem venezuelana. A maioria das prensagens que eu vi do Sonora Ponceña sai por esse selo Inca, que é um selo próprio lá
do Porto Rico e também na Venezuela. Tem muitos lançamentos de música caribenha, de salsa, de música latina que sai pelo Inca Records. Só que aí eu fui pesquisar, fui abrir o disco achando que ia ser parecido, igual o label que eu já tinha, o amarelinho do Inca, mas veio com outro label diferente aqui, ó. Ele sai então pelo label Vaia, que era assim como que depois fui descobrir, né, que aqui é uma terceira, porque eu fui procurar no Discogs e não encontrava, inclusive esse aqui eu que vou colocar no Discogs, porque lá não tem essa prensagem, tem apenas duas prensagens originais da época, né, de 1992, uma que saiu então no Porto Rico pela Inca Records, daí tem uma segunda, daí tem uma prensagem na Venezuela também do mesmo ano, que também sai pelo selo Inca, e encontrei então essa aqui uma terceira prensagem também, né, uma segunda prensagem venezuelana, que sai por esse label, o Vaia, que também tem uma história que é interessante, né, porque tanto, daí eu fui pesquisar o que era esse label, né, o Vaia, assim como o label, né, o Inca Records, né, lá do Porto Rico e também da Venezuela, são sublabels de um label muito maior, do guarda-chuva muito maior, que começou já em 1962 ou 63, que é o label Fania, ou Fania, não sei a pronúncia correta, o Fania é mais fácil de falar, que é um label criado em Nova York entre 1962 e 63, que foi o responsável por todos os lançamentos de música caribenha, de música latina, música cubana, enfim, ele ficou inclusive, uma curiosidade, ele ficou conhecido, né, para vocês verem a relevância desse label do Fania, que agregava então outros sublabels como o Inca Records e também este aqui, o Vaia, o Fania, né, lá de Nova York, ele ficou conhecido nos anos 60 como a Motown da música latina, exatamente por essa força de lançamento, principalmente da comunidade hispânica e latina, que tinha muito forte também nos Estados Unidos, em Nova York, também Miami, toda aquela coisa e tal, que era o Fania que agregava então esses sublabels de toda a América Latina e principalmente do Caribe e tal, como o Inca e o Vaia. Então o Fania lançou então também, e também era legal isso, né? Ele era conhecido como, ficou conhecido nos anos 60 como a Motown da música latina, exatamente por isso, né? Porque foi o responsável pelo lançamento de vários conjuntos de salsa, de música cubana, né? De música latino-americana também. Então tá aqui. Fiquei super feliz que o grande amigo Duda foi lá e pescou lá o garimpo que eu tinha deixado escondido por quase um ano e trouxe aqui mais um exemplar que é maravilhoso. As letras, eu sou apaixonado pelas letras da Sonora Poncenha, ali da música, né, dos sopros, dos arranjos, o piano, tudo. E algo que gostaria e vou ainda me aprofundar um pouco mais, assim, nessa linha da música caribenha, da salsa, assim, porque eu tô realmente, desde que eu peguei lá no ano passado um disco do Sonora Poncenha, eu venho cada vez mais gostando desse gênero musical, né, desse recorte da música caribenha, a salsa, o instrumental, as letras, as harmonias vocais. Gente, é muito lindo, tem praticamente toda, esse disco também, assim como o outro que eu tenho do Sonora Poncenha, tem tudo nas plataformas de streaming, se vocês ficarem curiosos, inclusive este disco aqui, o Guerreando de 1992, mais uma obra-prima dos porto-riquenhos, né? Sonora Poncenha. E finalizando essa atualização dos achados em garimpos, em mais um episódio aqui do Altos Plays de Garimpo, eu trago esta obra aqui do Vangelis, o álbum Heaven and Hell de 1975, deste super músico grego muito louco, Vangelis. Tá aqui a capa, né? Que a capa então aqui seria provavelmente o Hell e na contracapa o Heaven. Então tá aí o Heaven and Hell de 1975. Esse aqui que é o terceiro álbum solo do Vangelis, já também é um álbum para mim, dentro da discografia dele, é um álbum de transição diferente dos dois primeiros álbuns do Vangelis, onde dá para se dizer que sim, eram muito mais
progressivos, né, muito mais perto do rock progressivo do que de uma música ambiente, entre algumas aspas, que ele vem a fortalecer a partir daqui também. Esse aqui é bem um álbum de transição entre esses dois mundos, ou vários mundos né, musicais do Vangelis. Deixa eu pegando o label aqui, que eu já vou trazer também mais detalhes. Isso aqui, então, é a prensagem brasileira desse álbum de 1975, só que aqui no Brasil sai pela RCA somente em 1976. Isso aqui é prensagem brasileira, então, né? Então, esse aqui também marca muito mais a chegada assim, do que vai se fortalecer nos próximos álbuns do Vangelis, da música ambiente, da música espacial, quase que um space rock, né? Obviamente o uso de sintetizadores é o que eu mais gosto, porque eu sou um fã de sintetizadores, adoro estudar, saber qual sintetizador ou modular que eles estão usando e tal, e o Vangelis sempre foi um super especialista nisso, e como eu estava falando, a partir daqui ele começa uma conversa muito mais efetiva, assim, do som ambiente espacial, com sintetizadores. Também tem a chegada aqui, e isso sim vai se fortalecer para o bem e para o mal nos próximos álbuns, do uso de grande, né, dos coros de vozes, né, de pequenas formações vocais de música clássica, né, de coros e tal, que ele usa muito já nesse álbum, e a partir daqui ele usa isso com mais frequência. Algumas coisas eu até não gosto muito quando ele exagera, ele pesa um pouco a mão às vezes, mas ainda não é o caso nesse álbum aqui, que é super de transição. Uma outra coisa super bacana desse álbum aqui do Vangelis também marca a primeira de muitas parcerias que vão se fortalecer, inclusive viram até um ou dois álbuns, um eu tenho aqui também, de uma parceria que começa, uma parceria musical nesse disco, do Vangelis com o Jon Anderson, vocalista do Yes, também uma consequência, porque de repente muitos não sabem, mas o próprio Vangelis, ele foi muito cotado para substituir o Rick Wakeman, quando o Rick Wakeman sai do Yes. O Vangelis foi um dos músicos, digamos assim, que estava no radar ali da turma do Yes, mas acabou então entrando o Patrick Moraz. Mas o Vangelis, então, ele teve essa proximidade com o Yes ali entre 74, né, no final de 73, início de 74, quase foi um integrante do Yes, e a partir daí ele ficou muito próximo do Jon Anderson, que participa. Então essa aqui é a primeira parceria deles gravada, que fecha, se não me engano, o lado A, é isso mesmo, no final, é o último movimento, né, porque isso aqui também é um álbum dividido em movimentos, e digamos, a última peça do primeiro ou segundo, do terceiro movimento do álbum, que é o que encerra o lado A do disco, com a faixa, né, com o movimento chamado So Long Ago, So Clear, essa parceria, então, com o Jon Anderson nos vocais, que vai nos próximos álbuns, até em alguns discos do próprio Jon Anderson e nos álbuns do Vangelis, eles vão reforçando cada vez mais essa parceria para, se não me engano, eu tenho aqui, mas esqueci de pegar o disco, acho que é de 80, 79, 80, assim, que é já assinado em dupla, Vangelis e Jon Anderson e tal, e é aqui que começa, então, essa parceria deles, que veio, então, dessa proximidade que eles já tiveram um pouquinho antes, com a possibilidade muito forte que aconteceu na época do próprio Vangelis se tornar um integrante do Yes, ele que não quis. Outra característica, ou curiosidade sobre esse disco, é o primeiro álbum gravado pelo Vangelis no seu estúdio caseiro, não é qualquer estúdio, né? Imagina o estúdio do Vangelis, quando ele estava terminando ainda a construção do estúdio dele lá em Londres, se eu não me engano. Esse aqui é o primeiro trabalho que foi gravado então no estúdio próprio, que deu para ele ainda mais liberdade de criação, deu, né, para explorar ainda mais esse universo musical dele. Ele já tinha, então, a partir daqui e daqui para frente ele grava praticamente todos os discos no seu estúdio caseiro, o Vangelis. Então, outro destaque que tornou esse disco, olha que loucura, assim, esse disco a gente está falando de 1975, é isso, 75, lá pro final dos anos 70, se não me engano, ou começo dos anos 80, uma das faixas desse disco aqui, ela se tornou, ela voltou para as paradas, né, basicamente em 1980, é verdade. Então foi 5 anos depois da gravação desse disco. Esse disco ele vai surgir nas paradas musicais porque nos Estados Unidos
uma das faixas desse álbum foi usada como trilha de abertura de uma série de TV muito conhecida da PBS norte-americana no início dos anos 80, que era a série Cosmos, sobre viagens espaciais, e tem tudo a ver com a sonoridade que a gente também encontra aqui. Então é muito louco que 5 anos depois do lançamento, esse álbum reaparece como nas paradas musicais nos Estados Unidos e depois na Inglaterra e na Europa também, mas veio a partir de uma série de TV da PBS com a série de TV Cosmos, né, que se tornou então o movimento número 3 desse disco aqui, que se eu não me engano é do lado B, isso, se tornou então a trilha da série de TV Cosmos e trouxe de novo à tona esse baita disco. Como eu disse para vocês, tenho explorado e muito bem a obra dele. Peguei esses tempos uma leva que eu ainda não trouxe aqui de vários discos do Vangelis. Tô nessa, me tornei quem eu temia, um fã de Vangelis, mas é muito em função da minha paixão em estudos de sintetizadores e modulares, que eu adoro ficar descobrindo qual que é o sintetizador, é um ARP, é um Moog, enfim, vários outros assim. E aqui é um ótimo estudo para isso também, e é um baita disco, eu acho bom, para mim um dos melhores, inclusive, dos que eu já escutei até hoje, do Vangelis. Então é isso, pessoal, este foi mais um Altos Plays de Garimpo, onde eu trago então os achados, né, as aquisições mais recentes. Esse aqui foi Before the Flood, então esse aqui são as aquisições de março e abril de 2024. Espero que vocês gostem. Comentem aí, quero saber quais foram os achados de vocês nesses últimos tempos aí. É sempre legal a gente trocar essa figurinha. Não deixem de se inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito, de comentar também, é super legal, adoro ler e responder todos os comentários. Deixa um like, todos esses lances, ativa os sininhos e tal, é super importante para esse canal continuar chegando com a boa música nos olhares e nos ouvidos de todo mundo. Então é isso. Nos encontramos a qualquer momento em mais um episódio aqui do Altos Plays. Até mais!